Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais um vídeo sobre um comentário sobre a leitura bíblica do dia. Hoje foi Êxodo 28, 29 e 30. Dessa vez eu até fiz uma anotação bonitinha, né? Falei com a esposa, se eu fizer isso aqui todo dia, eu chego no final do ano com uma Bíblia comentada. Chique, né? E você? Tá lendo a Bíblia? Leu ontem? Tá lendo hoje de novo? Tem gente que lê uma vez por semana, né? Uma vez por mês. Ontem eu estava ouvindo um podcast do Ítalo Marcilli e ele falando sobre rotina, a importância da rotina. Adolescentes, crianças não gostam de rotina, mas todo adulto maduro sabe o quanto a rotina é importante. Sem rotina a gente não desenvolve nada, sem rotina a gente não fica bom em nada, a gente não desenvolve habilidades, tá? A vida cristã é uma vida de rotina, né? Todo mundo quer ver fogo descer do céu e tudo mais, mas poucas pessoas estão dispostas a ler a palavra todo dia, meditar nela dia e noite, tá? A orar todo dia, sem cessar, de manhã, de tarde, de noite. A gente está lendo aqui sobre os sacerdotes, tinham que acender as lâmpadas toda manhã. Acender as lâmpadas não, né? Tinham que manter as lâmpadas acesas continuamente, tinha que oferecer o incenso aromático toda manhã, tinha que fazer sacrifícios todos os dias, de manhã e de tarde. Rotina, tá? Vida cristã sem rotina, sem práticas devocionais contínuas, ininterruptas, não desenvolve habilidades espirituais. Então, fazendo nosso comentário, Êxodo 28, 29 e 30, vamos lá? Começa lá no versículo 1, em que Deus fala para Moisés, me separe Arão, os filhos dele, para me servirem como sacerdotes. Isso é muito interessante, para me servirem como sacerdotes. Por quê? Porque toda a nação de Israel já havia sido chamada para o sacerdócio. O sacerdócio é missão de todo o povo. No entanto, Arão e os filhos são separados para servirem de forma exclusiva no sacerdócio. Tá bem? A gente não pode confundir. Tá? É igual hoje. Deus separa alguns homens e mulheres para servirem de forma exclusiva no ministério. Seja na pregação da palavra, seja na evangelização, em missões, na adoração. No entanto, isso é missão de todo crente. Tá? De todo crente. Alguns vão servir a Deus de forma exclusiva, mas a missão é de todos. No versículo 12, fala: Arão levará seus nomes, o nome das tribos de Israel, o nome do povo, diante do Senhor sobre os dois ombros. E aí começa uma série de menções em que Arão levará sobre si. Arão levará sobre si. E o sacerdócio é caracterizado por levar, por carregar pessoas, apresentar pessoas diante de Deus, carregar o fardo da intercessão. Tá? Eu li recentemente 2 livrinhos sobre avivamento no país de Gales, o avivamento Azusa, onde se fala muito de intercessão, do peso da intercessão. Tá? Arão leva sobre os ombros o povo. Tá? Ele apresenta o povo. Eu fiz uma anotação aqui. Você tem levado alguém sobre os ombros? Você tem carregado alguém para a presença de Deus? Existe algum peso de intercessão por alguém aí pesando nos seus ombros? Tá bem? Isso é muito importante. No 28 e 29 diz: Arão levará os nomes dos israelitas sobre o coração. Olha que interessante. Arão não leva o povo apenas sobre os ombros. Ele leva também lá no peitoral, sobre o coração. O nome do povo, representado pelas 12 tribos de Israel, estará no seu coração. E aí eu anotei, né? Não basta levar sobre os ombros, é preciso levar também no coração, tá? Ou melhor, a gente só consegue carregar sobre os ombros quem a gente carrega também no coração, tá? Então, quando você não leva no coração, se torna um fardo. Se torna um peso insuportável. O que nos permite suportar as agruras do ministério é porque aqueles que a gente leva nos ombros, a gente carrega também no coração. Amém? Bonito isso, né? Eu vou anotar.
Tá gravado, é bom. Lá no 28:30 fala assim, Arão levará continuamente o julgamento dos israelitas sobre o coração. Quando fala do Umim e do Tumim, né? É mineiro, né? Nesse momento aqui, Deus foi bem mineiro, né? O Umim e o Tumim, né? Que era uma maneira, um meio, não há muita clareza nas funções dessas duas pedras e tudo mais, mas está relacionado ali com o trabalho do sacerdote em anunciar a palavra de Deus, em anunciar o julgamento de Deus, em trazer o juízo de Deus sobre o povo. Ele leva o povo no coração, mas leva no coração também a palavra de Deus. Porque é dever do sacerdote também confrontar o povo que ele ama com a palavra de Deus. E isso é muito importante. Quando alguém leva o povo no coração, mas não leva a palavra, o juízo de Deus no coração, ele é qualquer coisa menos um sacerdote. Tá? Ele é um artista, ele é um coach, ele é um animador de público, ele é qualquer coisa, mas não é um sacerdote. Um sacerdote leva o povo no coração, mas leva no coração também a palavra, o julgamento de Deus para este povo. Tá? Lá no verso 28:38, no versículo 38, fala da lâmina de ouro que iria na frente da mitra, na testa do sacerdote, gravado Santo ao Senhor. O sacerdote leva o povo nos ombros e no coração, mas ele é santo ao Senhor. Ele pertence ao Senhor. E o texto termina dizendo assim, para que eles, se referindo aos sacerdotes, sejam aceitos perante Deus. O que nos torna aceitos perante Deus não são nossas intenções, não são nossas ações, não. Não é a nossa biografia, não é o nosso estudo, não. É a nossa santidade a Deus. A única coisa que nos faz ser aceitos perante Deus é a santidade. Por isso que o escritor de Hebreus vai dizer que sem santidade, sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Ninguém será aceito diante de Deus sem santidade. E no 38 termina a quarta menção de que Arão levará sobre si. E ele termina dizendo, Arão levará o pecado cometido contra as coisas santas. Tá? O sacerdote é um intercessor. Ele leva sobre si o pecado do povo. Ele apresenta esse povo pecador diante de Deus. Tá bem? Esse é o trabalho dele. A missão dele é essa, tá? O que ele carrega sobre os ombros. Ele é descrito aqui pelo que ele leva, pelo que ele carrega, tá? E todos nós levamos e carregamos alguma coisa, tá? Como servos de Deus, como nação sacerdotal, a nossa missão prioritária é levar as pessoas, né, diante de Deus, apresentá-las diante de Deus. Lá em Êxodo 29, acabei ficando muito tempo aqui, 8 minutos já, é muito interessante que vai falar da consagração. Tá? E na consagração eu quero citar apenas duas questões muito rapidinhas aqui. A primeira coisa que Deus ordena para Moisés fazer para consagrar Arão e os filhos é lavá-los, vesti-los e ungí-los. Nessa ordem. Primeiro os sacerdotes são lavados, são purificados, simbolizando aí o tratamento do pecado. A primeira coisa que você deve fazer é tratar o pecado. Não é se consagrar, buscar a Deus, fazer a obra de Deus, buscar a unção do... Não, trata o pecado. Trata o pecado antes de tudo. Tá? A segunda coisa é se vestir. Né? Se vestir das vestes sacerdotais. E aí eu me lembro de Paulo falando sobre revestir-se do novo homem. Né? Das atitudes próprias do Evangelho, do reino de Deus, de atos de justiça, dos dons do Espírito, da armadura de Deus. Tá bem? E só em terceiro lugar é que ele fala da unção, em que ele é ungido, né? Simbolizando aí a capacitação de Deus para fazer aquela obra. Tem muita gente invertendo a ordem, ou melhor, tem muita gente pulando o lavar, o purificar-se e indo já para a unção. Eu quero a unção de Deus. Primeiro trata o pecado. Aí depois eu vou falar dos sacrifícios, dos 3 sacrifícios, né, que levam um novilho e 2 carneiros. O primeiro sacrifício é da expiação, expiação pelo pecado. Então, mais uma vez, trata primeiro o pecado. É engraçado que tratar o pecado vem inclusive antes da adoração.
Você poderia pensar, não, a primeira coisa é adorar a Deus. Não, a primeira coisa é tratar o pecado. E a gente lembra de Jesus falando, né? Ó, você vai lá adorar a Deus, mas está em dívida com seu irmão, está em pecado, deixa a oferta ali e vai resolver, né? Primeira coisa é tratar o pecado. E só depois então tem o ato de adoração, o segundo sacrifício, e o terceiro sacrifício, o ato de consagração. Então, primeiro, expiação, trata o pecado. Segundo, adora a Deus. Terceiro, consagração. Legal? Gente, nosso tempo já acabou. Fechando aqui muito rapidamente. Aqui fala dos sacrifícios contínuos. Eu falei antes, né, sobre a questão da rotina, né? A vida cristã é uma vida de rotina. Uma vida de rotina. Os sacrifícios eram contínuos. Isso lá está falando tanto da necessidade contínua de perdão, de expiação, quanto da imperfeição desses sacrifícios. Né? Isso só muda com o sacrifício de Cristo, que é perfeito. Né? Mas os sacrifícios contínuos fala também da rotina na vida de adoração. Né? No começo do capítulo 30, vai falar de Arão todas as manhãs oferecendo lá o incenso, tá? Uma vez por ano fazendo sacrifício, 2 vezes ao dia uma vez por ano fazendo sacrifício da expiação, 2 vezes ao dia fazendo sacrifícios a Deus. Rotina. Se a gente não desenvolve rotina santa na nossa vida cristã, não tem isso. Legal? Então, assim, há muitas coisas interessantes. No versículo 30, 20, quando fala deles se lavarem com água, ele termina dizendo, para que não morram. E aí eu me lembrei que quando Paulo escreve aos Coríntios, falando da ceia do Senhor, que havia muitos que dormiam e muitos que haviam morrido. A morte continua alcançando muitas pessoas que têm buscado servir a Deus sem a purificação. Morte tanto física e espiritual também. Tá? Quando a gente não leva a sério a purificação dos pecados, isso traz morte para a nossa vida, para o nosso ministério. Legal? Chegamos já a 12 minutos. Que Deus te abençoe. E amanhã tem mais. E leia a Bíblia e faça a oração. É isso aí.